Cinética química, lei de velocidade, a parte 2. Na parte 1 a gente trabalhou aquelas equações elementares, né, os processos elementares, onde eu obtenho ali os expoentes que eu uso na expressão da velocidade da reação, simplesmente tirando os coeficientes dos reagentes, né, que trabalham naquele processo elementar. Aqui é uma equação, é um processo não elementar. Eu não conheço etapa lenta, mas a partir dos dados de velocidade eu consigo obter a expressão da equação da velocidade, né? Então, quem são os reagentes? A, aqui está a coluna das concentrações do A. Reagente B, aqui está a coluna das concentrações do B, né? Então, vamos ver, o que a gente precisa? A gente precisa sempre trabalhar com dois experimentos. Eu tenho que um dos reagentes tem que variar de concentração e o outro não. Por que disso? Vamos ver. Entre experimento 1 e 2, os experimentos não precisam ser assim em sequência não, viu, gente? O que acontece com a concentração do B? Ela é multiplicada por 2, ela dobra. Ela vai de 1 para 2, então é vezes 2. O que acontece com a concentração do A? Permanece a mesma. É como se fosse vezes 1. Quer dizer que se tiver alguma variação de velocidade aqui nesses dois experimentos, quem vai ser o responsável? Vai ser o B e não o A. Por quê? Porque o A não variou de concentração. Quem variou de concentração foi o B. Então, se tiver variação na velocidade, quem é o responsável? É o B. Então, vamos ver. Quantas vezes a concentração do B aumentou? Ela dobrou. E o que aconteceu com a velocidade? Foi de 0,2 para 0,4. Dobrou também. Como é que eu analiso isso? Então, é vezes 2. Então, eu preciso do expoente do B, né? Então, é assim que eu penso. Qual vai ser o expoente que eu uso aqui, ó, que faz 2 ser igual a 2? Pode parecer estranho, né? Mas é isso mesmo que a gente quer. Como o 2 já é igual a 2, o único expoente que pode ter aqui é o expoente 1. Porque 2 elevado a 1 continua sendo 2. E aí é verdade que 2 é igual a 2. Então, o expoente dele vai ser 1. Então, para B, o expoente vai ser 1. Já está lá. Agora, o que vai acontecer? Ó, daqui a concentração do A, do experimento 1 para o experimento 4, ela foi multiplicada por 2. Ela saiu de 1 e foi para 2. Ela dobrou, né? Então, eu vou ter que achar qual é o expoente desse 2 aqui. E o que acontece lá na velocidade nesses dois experimentos? Quando eu vou de um para o outro. Foi multiplicado por 1. A velocidade continuou sendo a mesma. Então, eu vou pensar assim. De 0,2 para 0,2 foi vezes 1. Então, o que eu vou pensar? Qual expoente que eu uso nesse 2 aqui para ele ser igual a 1? Para que o 2 seja igual a 1, eu vou ter que ter o expoente para ele igual a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, o que eu posso dizer? Que o expoente do A vai ser 0. Quais conclusões eu tiro disso? A velocidade é igual a constante de proporcionalidade, concentração do A, concentração do B, né? Qual que é o expoente que eu achei para o A? É 0. Qual é o expoente que eu achei para o B? É 1, né? Então, o que eu posso dizer? É que é um processo em que a concentração do A, ela não precisa aparecer. Então, eu posso dizer que V é igual a K, concentração de B. Como é elevado a 1, eu não preciso deixar aparecendo aqui. Mas o que esse 1 representa? Representa que
na etapa de formação do complexo ativado, na colisão, é aquele momento que tem a quebra das reações importantes para que a reação aconteça, eu tenho uma molécula participando, né? Pode ser um processo em que uma molécula se quebra em duas e aquelas duas dão início, ou então participam de um processo através da sua decomposição, né? Também é a ordem do reagente B. Então, o expoente dele, a gente fala que B é um reagente de ordem 1. Já o A é um reagente de ordem 0, né? Então, o expoente daquele dado reagente é a ordem dele na reação. E a ordem da reação é a soma dos expoentes. Como aqui é 0 mais 1, a ordem da reação é igual a 1, a ordem do reagente A é igual a 0 e a ordem do reagente B é igual a 1. Tá ok? Vamos para a próxima. A partir da tabela, obtém a expressão da equação de velocidade. Mesmo procedimento lá anterior. Aqui, ó. Do 1 para o 2, foi multiplicado por 2 a concentração de B. Concentração de A não pode variar, e não variou mesmo. Foi multiplicada por 1, ou seja, ela não mudou, permaneceu constante. Então, não é ela que é responsável por essa variação de velocidade aqui, ó. Quantas vezes variou a velocidade? 0,4 para 0,8 é vezes 2. Qual expoente que eu uso em 2 para transformá-lo igual a 2? É o expoente 1. Então, posso dizer que o B tem um expoente 1. Agora, eu tenho que achar uma situação para o reagente A variar e o B não. Aqui, ó. 2 a 4 dobra, né? Então, aqui é vezes 2. E na reagente B, tem que permanecer constante, ó, vezes 1, que era 2 mol por litro, continuou 2 mols por litro. Então, não variou. Então, a influência na velocidade aqui, ele é do A e não do B, né? Então, o que vai acontecer? A velocidade era 0,4, permaneceu 0,4. Então, quer dizer que foi vezes 1, permaneceu constante, né? Então, qual o expoente que eu coloco aqui nesse 2 que eu transformo em 1? É o expoente 0. Então, eu vou ter uma reação em que a velocidade é igual a constante, concentração de A elevado a 0, concentração de B elevado a 1. Ordem do reagente A, 0. Ordem do reagente B, 1. Ordem da reação, 0 mais 1, que é igual a 1. Então, o que isso quer dizer? Que na etapa que determina a velocidade, só atua uma molécula do reagente B. A gente chama isso aí, o número de moléculas que participa daquela etapa da reação, de molecularidade da reação, número de moléculas, né? Então, novamente, a gente vai ter quem participa da equação com expoente igual a 0, qualquer que seja a concentração dele, ele sempre vai dar 1. Então, ele não precisa participar efetivamente da expressão matemática, né? E o 1 aqui, se você representa ou não, né? Porque já tem o 1 subentendido aqui. Então, a expressão da velocidade é essa aqui. Novamente, a partir da tabela, obtenha a expressão da equação de velocidade, né? Então, vamos ver. Ó, aqui não varia, vezes 1, né? Aqui é vezes 2. Então, tem que saber qual que é o expoente dele. E aqui é vezes 2. Qual expoente que esse 2 vai ter para ele ser igual a 2? Então, é o expoente 1. Então, um H2 aqui com expoente 1, né? Agora, vamos ver. Lá do experimento 1 até o experimento 5, a concentração de H2 permaneceu igual, constante, né? Então, foi vezes 1. E lá no experimento desde o 1, aí pulando esse povo todo, indo até o 5, aqui era 0,1 e foi para 0,3.
ela foi multiplicada por 3. Vamos ver qual é o expoente desse 3 aqui, que o iguale a... Aqui de 0,1 foi para 0,9, então foi multiplicada por 9. Então, o que vai acontecer? Para 3 ser igual a 9, eu preciso que ele tenha o expoente 2. 3 ao quadrado igual a 9. Então, NO tem o expoente quadrado. Então, a nossa expressão da velocidade é V é igual a K. Concentração de H2 elevado a 1 NO quadrado. Então, quantas moléculas participam da etapa que determina a velocidade? 3 moléculas. A gente fala que é a molecularidade da reação aí, então vai ser 3. A ordem do reagente H2 é 1, a ordem do reagente NO é 2 e a ordem da reação é a soma dos dois números, né, 1 e 2, que vai dar uma reação de ordem 3. Certinho. Novamente, né, obter a expressão da equação de velocidade. Então, a gente tem aqui, ó, vezes 1, tá constante, não vai ser responsável pela mudança de velocidade. Aqui eu dobrei. Como a concentração dele dobrou, e a velocidade também dobrou, foi de 0,1 para 0,2. Então, qual o expoente que transforma 2 em 2? Como eles já são iguais, então o que acontece? O expoente vai ser 1 e a gente vai ter aqui H elevado a 1, né? NO. Vamos ver agora o que vai ser adequado para ele aqui, ó. Vezes 3. Vezes 1. E aqui, vezes 9. Não acabou sendo igual ao exemplo que a gente teve anteriormente. Então, qual o expoente que transforma 3 em 9, né? Então, vai ser o expoente quadrado. Então, NO vai ser ao quadrado, igualzinho ao anterior. Então, V igual a K, concentração do H2, vezes a concentração do NO ao quadrado. Exercício 5. Concentração do A permanece constante, vezes 2, e aqui foi vezes 1. Então, qual o expoente que eu coloco em 2 que eu transformo em 1? É o expoente 0. Então, B vai ter expoente, né? 0. Agora, vamos ver. A concentração dobrou aqui. E aqui ela foi multiplicada por 4. Qual o expoente que transforma 2 em 4? 2 elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter quadrado para o A. Então, V é igual a K, concentração de A elevado ao quadrado, vezes a concentração de B elevado a 0. Então, o que acontece? Qual a ordem de reação do reagente A? 2. Qual a ordem de reação do reagente B? 0. Qual a ordem da reação? 2 mais 0, 2, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, então, na etapa que determina a velocidade da reação, não participa nenhuma molécula do B, e sim 2 moléculas do A, que a gente fala, então, como são 2 moléculas que participam da etapa que determina a velocidade, é uma reação de molecularidade 2, ordem 2. Aqui a gente tem, vamos ver, o B invariante, né? Vezes 1. Aqui estou dobrando a concentração e aqui eu estou dobrando também a velocidade. Então, qual o expoente que transforma 2
em 2. Como 2 já é igual a 2, o expoente vai ser 1. Então, A com expoente 1. Agora, quando a gente tem... vamos pegar aqui, ó. 1 para 3 de concentração. Então, multiplica por vezes 3. Aqui, ó, o A, como tinha que ser mesmo, não muda. Ele é multiplicado por 1, né? Então, a concentração era 1. No outro experimento é 1 também. Então, ele não vai ser responsável por alterações na velocidade. Aí que eu vou ver. Entre o experimento 1 e o experimento 5, a velocidade saiu de 2 e foi para 18. Então, ela foi multiplicada por 9, né? Qual é o expoente que eu ponho em 3 que o transforma em 9? É o expoente quadrado. Então, o A vai ter o expoente 1 e o B vai ter o expoente cubo, né? Que vai ser... Expoente cubo não, desculpa, expoente quadrado. Quadrado. Então, a equação da velocidade V igual a K. A elevado a 1 e B elevado a 2. Qual a ordem do reagente A nessa reação? Ordem 1. Qual a ordem do reagente B? Ordem 2. Qual a ordem da reação? Ordem 3. Quer dizer que se o A tem ordem 1, no complexo ativado, no momento da colisão, ele participa com uma molécula. Já que o B tem o expoente 2, na hora do complexo ativado, ele participa com 2 moléculas. E, como vai ter na formação do complexo ativado, uma molécula de A e 2 moléculas de B, a gente pode dizer então que a molecularidade desse processo é igual a 3. Ou seja, uma reação de ordem 3, tá ok?